Bom, então, boa tarde de novo. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Hoje a gente vai se dedicar a discutir as questões que tocaram vocês, que surgiram dúvidas, e a gente queria, de fato, abrir um espaço para aqueles que se sentiram incomodados de alguma maneira, ou que refletiram e queriam compartilhar alguma crise, alguma tensão. A gente sabe que não são todos iguais, que somos todos diferentes, que a gente veio de uma matriz cultural, que tem boa parte de nós que comunga de algum tipo de espiritualidade, de alguma religiosidade, que muitas vezes traz muito tabu de falar das nossas crenças, dos nossos valores. E o tema que a gente está discutindo é um tema delicado, é um tema cheio de conteúdo moral. E se a gente não tiver aqui uma possibilidade da gente falar de fato o que é difícil, por que é difícil a gente se posicionar, talvez a gente não aproveite a oportunidade, talvez, nesse tempo, nesse espaço que a gente estiver junto aqui, a gente abrir o coração e sermos mais acolhedores para as diferenças. E isso é um exercício que faz parte da vida profissional, faz parte da vida de relações humanas, para além da profissional. Então, o que a gente queria é construir aqui um espaço de respeito, que a gente pudesse conversar sobre as questões de uma maneira bastante madura e honesta e compreensiva. Então, vamos lá, quem levantou as mãos? Tamires, depois Ana Carolina, fique à vontade. Antes, posso só dar uma palhinha também, a guisa de introdução também. Essa questão, particularmente da discussão de bioética e início da vida, ela é uma questão tão complexa, gente, que se você olhar o mapa do mundo, em relação à legislação em torno dessa questão, você vai ver que o mundo é bem dividido. Né? Não há, vamos dizer assim, não tem uma opinião que domine, que seja tranquila para todo mundo. Mesmo em países mais com IDH avançado ou atrasado, tá, eles se dividem nessa questão. E nós estamos vendo agora, nos Estados Unidos, que é um país que desde 1973 considerou o aborto legal, uma questão, eles consideraram que o aborto é uma questão que está dentro da privacidade, do direito da privacidade da mulher. Tá? Então, eles acham que é uma questão que concerne unicamente a mulher decidir, tomar a decisão sobre se ela mantém ou não uma gravidez. Isso que está aparentemente resolvido desde 73 está agora sob discussão novamente. A Suprema Corte vai julgar esses dias agora uma lei que foi feita no Texas, em que praticamente bane o aborto, porque proíbe todo aborto depois da sexta semana de gravidez. Na sexta semana de gravidez, a imensa maioria das mulheres nem sabe que está grávida ainda. Então, para vocês verem como essa questão ela é difícil e é complexa, mas é necessária, a discussão sobre essa questão é necessária, é importante para nós brasileiros, porque é uma importante questão de saúde pública para nós, tá? E é também um exercício muito importante de reflexão e de capacidade de discussão. Ser capaz de ouvir os argumentos de outro, refletir e elaborar, talvez, às vezes, uma nova posição sobre o assunto. Por isso que a gente acha que é tão importante manter essa questão dentro da nossa carga horária obrigatória. Eu só queria falar isso como introdução também. Tamires? Oi, gente, olha, minha internet tá só por Deus hoje, então se travar, é isso. Mas é um assunto, assim, que eu já tinha visto aquele documentário, por exemplo, que vocês solicitaram pra gente ver, então é um assunto, assim, que eu tendo a prestar atenção, né? E lendo aquele artigo
da atividade, sobre essa questão legal, sobre como isso é enxergado pelos profissionais, pelas equipes de saúde que foram entrevistadas para pesquisa e tudo mais, foi bem incômodo, bastante incômodo, assim, porque, cara, tipo assim, eu não sei, sabe? Eu entendo que o aborto é uma coisa bem mais séria do que alguns exemplos que eu vou dar, mas, por exemplo, a gente deixa passar tanta coisa na lei, a gente deixa, sabe? A gente fecha o olho para tanta coisa errada, sabe? A CPI tá aí para mostrar isso, sabe? E essa situação não. Essa situação as pessoas escolheram que elas vão ser o mais carrascas possíveis, elas escolheram que elas vão ser o mais criteriosas possível. Enfim, eu fiquei bem incomodada, assim, com como as coisas são nesse sentido. Oi, gente, boa tarde. Era mais uma pergunta mesmo, que eu fiquei com uma dúvida na última aula. Eu lembro que a professora tinha comentado alguma coisa do tipo de algum caso que teve que uma menina tinha sido estuprada, assim, bem novinha, e a médica perguntou: Você sabe como que engravida, algo do tipo? Ela falou: Não, eu vou aprender no colégio ano que vem. E eu fiquei me perguntando com essas crianças, quando você tem que explicar o que vai acontecer, quando o médico tem que explicar o procedimento que ele vai fazer. Eu não sei se os professores têm algum exemplo para dar de alguma situação que eles já passaram, mas eu fiquei me perguntando assim, como que você conta para a criança que você vai realizar um aborto e como você explica para ela o que é um aborto? Porque assim, é uma coisa que se me acontecesse, sei lá, ano que vem, no próximo, de atender uma criança, uma menina que não soubesse o que é, eu não ia nem saber por onde começar. Era mais essa minha dúvida mesmo. Ô, Ana, eu não tenho experiência com isso, tô sendo sincero com você, e já conversei um pouco com a minha irmã, que é pediatra, também não tem muita experiência com isso, então eu acho que eu não vou conseguir te ajudar muito, mas o que eu acho que eu consigo te ajudar é assim, não sei se a gente vai conseguir encontrar, ou se a gente encontrar vai ser uma pessoa única, falando, olha, a gente tem experiência com isso, talvez no CAISM as pessoas tenham pessoas que já tenham passado por isso. Talvez o que seja mais importante te ensinar do ponto de vista é, médica, clínica geral que você vai ser assim. Se eu me deparasse com essa situação, seria uma situação que eu pensaria, a primeira coisa que eu pensaria seria, olha, não sei como lidar com isso. Entendeu? Tipo, eu como médico, assim, olha, não tenho a menor ideia de como lidar com isso. Acho que essa é a primeira coisa. E aí tentar não fingir que você sabe lidar com isso, sabe? Então eu lembro que a primeira vez que eu conversei com uma criança sobre morte, antes de eu ir conversar com ela, puta, eu fui ler, pesquisei uns 2 ou 3 psicólogos, fui no ambulatório de luto lá do HC, para ver se tinha alguém que sabia conversar sobre isso com criança, para ver como que fazia e tal, não sei o quê. Na verdade, o que eu quero acrescentar para você é assim, eu aprendi muito com isso. Hoje eu sei que uma das principais coisas seria que a gente não deve esconder nada da criança ou do adolescente, né? No caso, a gente tem que ser o mais aberto e sincero possível, lidar com a realidade, uma realidade que é dura, né? E que você tem que tentar ouvir bastante, acolher bastante. Esse seria o primeiro passo, né? Não tentar fantasiar, não tentar esconder nem nada assim, e lidar com todos os possíveis traumas e lutos que vão vir dessa experiência. No final das contas, conversa e tantas outras em medicina que a gente junta em más notícias, conversas difíceis e tal, todas elas têm um roteiro que o principal é, ó, você tem que saber escutar. Você tem que saber escutar a pessoa como assim, você tem que esquecer que o mundo existe em volta de você. Quando eu falo você tem que, é no sentido de, olha, sabe, você tira o seu celular, deixa para fora da sala, esquece, o seu mundo vai ser aquela pessoa que está na sua frente, porque é um mega desafio. E não parte do pressuposto que você sabe nada. E saiba que você está cheio de pré-julgamentos, você provavelmente muito menos do que eu, né? Porque eu sou homem, então eu devo ter um monte de pré-julgamento que você não tem. Mas lembre-se que você tem uma série de pré-julgamentos que podem atrapalhar a conversa.
Então, eu acho que eu começaria por aí. Primeiro, me colocando numa posição de, olha, não conheço esse assunto, não sei esse assunto, não conheço essa pessoa, não tenho a menor ideia do que ela está passando, e eu vou me colocar aqui na situação de ajudar. Isso seria talvez um roteiro geral aqui, né, de escuta, escutativa. Você vai ver, Ana, e é muito comum ver nos alunos de medicina, a gente sempre se preocupa muito em saber o que perguntar e o que falar para as pessoas em uma situação difícil. Quando, na verdade, o ideal é a gente saber como escutar, porque o que a gente faz, onde a gente mais erra é não escutar, não é no que a gente fala. E aí, muitas vezes, de não escutar, vamos falar, a gente fala uma coisa que até não seria besteira, mas que naquele contexto foi ruim, entendeu? Então, esse seria um roteiro geral. Agora, obviamente, eu vou ter que ser bem sincero com você, eu não sei, deve ter uma série de conversas e recomendações a partir disso. Eu não sei se a Dani sabe, se o Flavinho sabe. Então, eu vou ver se eu consigo correr atrás de achar algum material para te dar a respeito dessas conversas, tá? Entendi, professor, obrigada. É que eu fiquei me perguntando porque a menina vai passar por uma cirurgia, né? Então, como você conta para ela o tipo de cirurgia que ela está passando? E a MC tinha perguntado aqui, rapidinho, só para dar um resumo. MC, eu perguntei, por exemplo, como você abordaria uma criança que vai fazer o aborto, que foi estuprada, e ela não sabe como que ficar grávida, tipo, como você explicaria para ela, sabe, o procedimento? Foi essa a minha pergunta. E era isso, professor. Obrigada, de verdade. Eu acho que só para acrescentar, perguntar o que ela sabe e o que ela imagina é importante. E que o médico, ele nunca está sozinho também, né, gente? Tem uma equipe. Então, acho que isso é importante vocês também saberem que muitas vezes vocês vão ter tempo, não é tudo emergência, né? Vai ter como planejar, vai ter como sondar o que a criança, qual é o nível, qual é a idade, qual é o tipo de linguagem que ela usa, porque ela pode ter 9, mas com saúde física de criança de 9, só que mentalmente ela já parece mais velha, ou o contrário, ela tem idade cronológica mais velha e a idade mental menor. Então, é caso a caso, bem caso a caso mesmo. E nessas situações, a gente sempre tem tempo e como se preparar e contar com mais pessoas da equipe para poder participar dessa abordagem. E tentar fazer sempre uma linguagem que ela compreenda. E como que a gente faz isso? Pedindo feedback, perguntando para ela o que ela entendeu, o que ela tem dúvida, dá tempo. Então, na medida do possível, fazer isso de uma forma processual. O que eu queria dizer é o seguinte, nos últimos anos, eu diria assim, de uns 10 anos para cá, tem aparecido bastante publicações e artigos sobre como, como conversar com a criança para que ela possa compreender o que está acontecendo, no campo da saúde eu estou falando, né? Não especificamente essa questão do aborto, mas no campo da saúde. Porque a Unesco e outros órgãos têm dito que é necessário que, ainda que a criança não possa dar seu consentimento para determinados procedimentos, porque legalmente ela não tem capacidade legal para consentir, a criança e outras pessoas sem capacidade legal de consentir devem dar o seu assentimento, ou seja, devem estar de acordo com o que vai acontecer. E para que ela possa estar de acordo, ela tem que entender tudo o que vai acontecer com ela. Então, a norma geral é, como disse o Diego, não esconder nada. A criança, a partir, e não tem uma idade, gente, como a Dani falou, não tem um limite de idade fixo. É 7 anos, não. Mas, geralmente, o que o pessoal tem sugerido, os artigos que eu li, nós tivemos uma filósofa que colaborou com a gente há muito tempo, que fez uma tese de mestrado sobre assentimento de criança, né, que disse o seguinte: quando a criança está próximo da idade que a gente chama de idade escolar, 6, 7 anos, tal, a maioria das crianças já tem capacidade para compreender todos os procedimentos, todas as questões que vão entrar em contato com ela, e tudo que vai ser feito ou não.
Então, dá para você conversar, obviamente usando termos que a criança entenda, dá para você conversar francamente com ela e explicar exatamente o que aconteceu, o que vai acontecer, para que ela entenda o que está acontecendo. Essa moça que trabalhou com a gente, a Frances, ela tem uma literatura grande sobre isso. Se algum de vocês tiver interesse, só manda no pedido no chat aí, eu arrumo para vocês lerem. Roberto. Eu trabalhei um pouco com criança no meu mestrado, não era questão de aborto, né? Era questão da doença, do câncer, mais especificamente. E depois, em adolescentes em cuidados paliativos, eu também fiz uma pesquisa nessa área. Realmente, a gente acha que a criança tem um imaginário que ela não vai compreender as coisas que a gente fala. É importante a gente, quando sentar, conversar com a criança, a gente entender que a criança não é um adulto em miniatura, né? E a gente usa uma linguagem diferente, dependendo do tamanho, né, da idade da criança, se ela é pré-escolar, se ela é escolar. A gente pode utilizar brinquedo terapêutico, você pode desenho, arte terapia, e a gente nunca estar sozinho, né? Juntando a fala dos 3 professores, como o Diego diz, a gente precisa sentar e ouvir, né? Então, a gente precisa ouvir o que está passando, a criança vai explicar do jeitinho dela. A gente precisa trabalhar em equipe multiprofissional, sempre tem um ou outro que sabe um pouco, né, uma coisa a mais do que a gente, tem uma observação, uma perspectiva diferente, e a criança precisa do assentimento, realmente, como o professor Flávio disse. Então, é legal a gente sentar e conversar com a criança e despender de alguns dispositivos, como desenho, ou até mesmo brinquedo. Eu ia comentar disso, inclusive, Ana, quando eu era pequena, eu ficava internada frequentemente, assim, para ser sincera. E daí, eu tinha meus amiguinhos lá no hospital, e quando eles iam passar por uma cirurgia, o pessoal explicava por meio de brinquedo para eles, assim. E não o médico fazendo nos brinquedos, eles davam o brinquedo para a criança e faziam a criança fazer no bonequinho, assim, o procedimento que ela iria receber, sabe? Para ficar mais, não tão abstrato para a criança tudo o que estava acontecendo. E isso tranquilizava os meus amigos, assim. Então, às vezes seria uma possibilidade. O Diego, você quer comentar as coisas que você postou? Não, na verdade eu achei um site que é bem, não é necessariamente sobre abuso sexual, mas é sobre crueldade em crianças. E se você der uma rápida sapeada nele, que é esse National Society for the Prevention of Cruelty to Children, aí você vai ver, né? Ele fala de você ouvir, a criança saber que você quer ouvir, conversando com criança e tal. E aí tem que dar uma sapeada, assim. Geralmente, quando você quer pesquisar sobre o assunto, você começa por um site assim interessante, aí depois você começa a achar os protocolos, as pesquisas e tal. Mas você vai ver que tem sempre um momento de preparação para a conversa, o momento da conversa em si, um momento posterior da conversa, e que a base vai ser de ouvir, né? Mas se eu for achando mais coisas, eu vou postando aqui para vocês. Mas esse daí era um site que eu já tinha meio que em mente já. Legal. E aqui no Brasil, pelo menos no Congresso, quem falou bastante sobre direito da criança, consentimento, autonomia, que eu assisti, na verdade, foi a equipe do Hospital Pequeno Príncipe, lá de Curitiba. Era nesse hospital que eu ficava, Dani. Então, imaginei. Eles são muito bacanas, assim, em termos de respeito pelas crianças. Eles trabalham de uma maneira muito cuidadosa e eles, além de adotarem protocolos que, de fato, pelo menos pelo exposto, e se você viveu, é muito bacana você ter essa experiência para dizer se é verdade.
Mas acho que eles de fato se fundamentam nos princípios da bioética para poder desenhar os protocolos, para poder pensar como incluir a criança, para que ela exerça o seu assentimento de uma maneira bem esclarecida. Então, aqui no Brasil a gente tem essa experiência, mas tem várias outras, né? Eu acho que na bioética, eles têm uma produção importante. O que mais, gente? Eu só queria recuperar a fala da Tamires, que foi a primeira pessoa que falou que ela estava bastante incomodada com as situações expostas. E acho que a nossa intencionalidade, Tamires, era também por meio de uma obra, né, que é uma obra que o autor, quem é o documentarista, tem muita da visão de quem produz, enfim, de quem é muito autoral. Mas a gente também queria tentar fazer essa movimentação afetiva mesmo também, para a gente tentar trazer as várias perspectivas que o documentário ele relata. Mas acho que a ideia é essa, de provocar um incômodo que seja produtivo, que seja potencial para a gente poder entrar em contato com esse incômodo, com essa dor, com esse sofrimento, com essa sensação de mal-estar e ver o que a gente faz com isso, né? Não é só para ficar assim. Então, acho que seria legal outras pessoas também falarem um pouco o que sentiram. Ana, você quer falar, Ana? Eu queria falar que eu compartilho do consentimento da Tamires. Eu fiquei muito bolada assistindo o documentário. Eu não sei se foi o jeito que como você disse, do documentarista, quem fez o documentário, de mostrar, mas assim, parece todo um processo muito solitário. Aparece eu não sei se é médica, ou uma profissional de saúde que chega perto da paciente, abraça e fica com ela, e só uma cena, assim, e parece que todo o resto do procedimento é a pessoa sozinha, você, tipo, tá com o remédio e sai correndo, porque, sei lá, o profissional não quer ver isso, ele não quer ver, não quer tá ali. E eu achei isso muito, muito triste, muito solitário. Eu fiquei pensando, poxa, se aqui na Unicamp é assim, imagina como é isso em outros lugares, sabe? É jogado assim mesmo, você trata como se fosse, a pessoa tá tendo, sei lá, uma cólica de rins, eu vou colocar lá no soro com Buscopan e vou sair de perto dela. Não sei, eu fiquei pensando nisso, bem triste. Muitas vezes sim. Muitas vezes é solitário, muitas vezes é assim que as mulheres vivem. Nossa, e comentando. Outras não. Quero dizer que nem sempre é assim. Mas muitas vezes é assim. E muitas vezes não é assim, porque certamente tem outras mulheres por perto. E essas mulheres, elas podem ser mais próximas da rede socioafetiva, amiga, prima, mãe, ou irmã, ou não. Ou pode ser uma técnica de enfermagem, pode ser uma pessoa desconhecida. Mas, em geral, é um processo bastante solitário. E que gera muita culpa. Isso que eu acho que é importante vocês perceberem também. Sim, outro ponto, tem uma cena que a mulher foi lá para abortar. Ela queria ter, o bebê não ia sobreviver, mas ela queria esperar o bebê nascer. O marido dela obriga ela a ir fazer isso, basicamente, faz toda uma tortura para ela ir. E parece que ele nem tava com ela, sabe? Ele de quebra obriga a mulher a passar por isso e não faz o mínimo que aí tá lá, sabe? Eu entendo que para ele poderia ser muito doloroso ver o filho nascer e morrer, mas, poxa, a decisão deveria ser da esposa dele, sabe? Porque é no corpo dela. E se ela estava disposta a esperar o bebê nascer e ter um parto, tudo bem. E o mínimo que ele devia falar, tá bom. E aceitar, e tá com ela ali do lado. Nossa, eu fiquei muito revoltada nessa parte. Gente, eu queria compartilhar, se vocês me permitirem, uma história
que eu compartilhei é uma pesquisa que eu fiz, que eu apresentei no meu trabalho de mestrado, né? E eu fiz uma pesquisa com estudantes de medicina. E eu sempre reflito muito sobre o tema aborto e tal. Eu sempre tive uma preocupação de que houvesse alguma coisa a mais que talvez a gente não conseguisse chegar quando a gente debatesse esse assunto e que a gente chegasse a conversar com vocês. Eu acho que talvez a coragem que essa menina teve de compartilhar esse assunto comigo do jeito que ela fez, ela me ensinou algumas coisas sobre esse tema que eu, assim, até desconfiava que poderia acontecer, mas que eu não imaginava que poderia acontecer desse jeito. Então eu vou pedir licença para vocês para compartilhar a tela, para mostrar para vocês. Espera aí, só. E aí eu vou contando a história para vocês. É uma aluna que viveu isso, uma aluna da Unicamp, que viveu isso no estágio do 5º ano da medicina, da Unicamp, tudo bem? Ó. Desculpem por vocês ouvirem a panda latindo, né? Mas, ó, vocês estão vendo aí? Sim. Ana, eles estão latindo pro pessoal na rua. Gente, olha só, isso aí eu fiz uma pesquisa com os alunos que chamava o uso de rich pictures, né, para entender os dilemas morais que eles viviam no início da prática clínica. Então, o que para mim foi bem importante fazer isso. Agora, só compartilhando uma história para vocês que também foi bem impactante. O que esse desenho mostra para mim, que é uma coisa bem impressionante para mim, que é o seguinte: essa menina ela teve aula com a gente no 1º e no 2º, no 3º ano e tal, né? E ela viveu um conflito que, até onde eu entendi, ela não esperava viver. Então, ela estava passando no estágio dela de ginecologia e uma paciente vítima de abuso sexual estava lá no CAISM e ela ia sofrer o aborto, né? Ela ia fazer o aborto e tal, porque ela queria fazer e tal, e era permitido por lei, etc. Beleza. E aí a aluna me contou essa história, que ela fez esse desenho, que vocês estão vendo aí. Ela é uma aluna que sempre acreditou que a mulher deveria ter autonomia sobre as próprias decisões. Sempre foi a favor de que o aborto, enfim, era uma saída para a mulher, que era justo, etc. Ela sempre foi a favor da mulher ter autonomia sobre o próprio corpo, etc. Então, assim, nas nossas discussões aqui, é sempre uma menina que estava legislando a favor do aborto e sempre. E continua, inclusive, tá, gente? Tô falando era, mas é porque ela estava me contando a história aqui. Mas qual foi a situação que ela viveu? Ela foi. Ela ficou incumbida de colocar os 4 comprimidos intravaginal que induziriam o aborto da paciente. E aí, ela desenhou um óvulo aqui, e aí ela fez um caminho que partia do óvulo, um caminho que é um pouco menos tortuoso, mais longo, mais claro, um outro caminho que é mais tortuoso, mais escuro, mais, enfim, mais enovelado, e bastante interrogação aqui no meio. E a grande questão é que, para ela, independente de professor, de residente e tal, ela não conseguia fazer. Ela não conseguia fazer. Ela ficou andando na enfermaria de um lado para o outro, ela não conseguia fazer o aborto. E ela entrou em desespero, chorou bastante, não sabia o que fazer, porque as outras crenças internas que ela tinha, principalmente algumas crenças religiosas, começaram a entrar em conflito com as outras crenças que ela tinha. E aí, o fim disso foi que 2 anos depois que essa situação aconteceu, eu vou parar de compartilhar, ela ainda se questionava se ela deveria ser médica. Porque se ela não era capaz de fazer aquilo que o paciente dela precisava fazer, que fosse feito, desculpa, então
a medicina não era para ela. E, putz, quando esse desenho mexeu muito comigo, assim, muito mesmo, assim, porque, assim, a gente quer o melhor para vocês, sabe? Eu, a Dani, a Rô, o Flavinho, o que a gente quer é que vocês se tornem os médicos que vocês querem ser. E imaginar o sofrimento que essa aluna viveu e sem, porra, sem ter. A gente tá lá, né? Ela sabia que a gente estava lá, mas ela não, né? Como que ela ia compartilhar isso e tal? Porque afinal de contas, como que ela vai compartilhar isso comigo, né? Porque, tipo, porra, para ela, isso, né, gente? Isso no meio da pesquisa, para ela eu era um cara, tipo, porra, sucesso. Ela teria vergonha de compartilhar isso comigo, entende? É, o que representa isso. Então ela, porra, ficou lidando com isso sozinha, né? A outra coisa, assim, ela nunca imaginou que isso pudesse acontecer, porque, puta, não, ela sempre foi a favor e, enfim, não teria por que isso acontecer. E, de repente, dois conflitos dentro dela acontecem. Eu entendi que pensar sobre o aborto, refletir profundamente sobre o aborto, é justamente talvez colocar aqueles prós e contras que a gente talvez nem imagina que existam, né? O que me impediria de cuidar do jeito que eu gostaria de cuidar idealmente de uma pessoa nessa situação, sabe? O que eu estou querendo dizer para vocês? Então, o que eu quero dizer para vocês é o fato da gente debater aqui com vocês, talvez não seja o suficiente para chegar na profundidade da questão que é quando você é médico e está cuidando de uma pessoa nessa situação, né? E que às vezes isso pode gerar reações emocionais muito intensas. Ela ficou muito triste, ela achou que medicina não era para ela e tal. Depois a gente conversou bastante sobre isso e hoje, graças a Deus, ela é uma ótima médica, excelente. Ela já era uma excelente aluna, na verdade. E vocês veem como aqui não é uma questão de excelente nota A, B, C ou D, né? Aqui a questão é ela se sentiu muito frustrada de não conseguir cuidar, de prover do jeito que ela achou que ela tinha que prover. Não sei se vocês entendem, é uma coisa dela com ela mesma, assim, é uma coisa da médica que ela gostaria ser assim. Então, a complexidade que envolve a questão do aborto, ela é enorme, porque ela vai te colocar muitas vezes em confronto com outros lados de você que você talvez não saiba que são tão fortes nessa hora, entendeu? Mas que são. Porque uma coisa é a gente debater aqui o aborto, outra coisa é você tá lá e de fato, puta, cuidar e segurar a mão da pessoa e ela chorar no seu ombro e fazer acontecer. E aí, putz, que nem esse médico da vai lá, ainda vai na mídia, ainda enfrenta, sei lá, uma legião de gente julgando o cara e pondo o dedo na cara e falando. Eu acho que assim, sem contar o contexto externo, que eu acho que é um contexto externo que a gente consegue imaginar, mas e o contexto interno, né? Aqueles que talvez impeçam a gente de fazer o que a gente quer fazer. Eu acho que é isso que eu queria propor aqui como reflexão, contando essa história para vocês. Muitas vezes a gente acha que muitas vezes a gente não, a gente vai ter muita dúvida na hora de fazer o que a gente acha que é o certo, e não porque a gente é ruim, não porque a gente é pior, não porque a gente é, sei lá, mal médico, mas porque a gente é gente. A gente é gente como qualquer gente é gente. E, sei lá, às vezes a gente não vai conseguir fazer o que a gente achou que poderia ser, como foi o caso dessa menina, ela não conseguiu fazer. Não conseguiu fazer. E, assim, o que eu queria falar para vocês é assim, cara, se isso acontecer na vida de vocês como médico, procurem a gente para conversar, ou qualquer pessoa que vocês confiam, conheçam para conversar em primeiro lugar. Em segundo lugar, passar ou não por determinada situação que a gente achou que a gente gostaria de passar, não vai definir o médico que você vai ser. Você vai ter várias oportunidades de enfrentar aquela situação de um outro jeito, de uma outra maneira, etc. Desde que você consiga entender o que aconteceu naquela situação. Agora, se for uma situação de fato traumatizante, talvez você não consiga lidar com ela e aí sim você se afasta. Vocês imaginam que ruim que seria se essa aluna nunca mais conseguisse cuidar de uma paciente ou enfim de uma fazer enfim cuidar dela e enfim fazer o aborto, etc. Então, só que por 2 anos e meio ela se afastou dessas situações, entende? Então, esses dilemas, esses conflitos, por mais que a gente, assim,
se coloca, às vezes, numa situação assim, olha, putz, eu acho que tem que acontecer, sou a favor de que isso aconteça, sou a favor, ainda assim, até você de fato cuidar, tem uma certa distância que eu acho que a gente tem que refletir, parar, nesse momento que vocês estão, talvez até imaginar, né, assim, imaginar como que seria fazer o exercício a gente chama de mindfulness, meditação, você fecha o olho e fica imaginando o que vai acontecer e tal. Então, enfim, só para compartilhar essa experiência com vocês, eu fiquei muito, muito mexido com essa história, assim. E, enfim, só para compartilhar e ver se eu consigo acrescentar e ajudar vocês com alguma coisa. Antes de passar para a Tamires, a Mariana fez uma pergunta aqui. Como alunos, no lugar dessa menina, por exemplo, ela conseguiu recusar fazer o procedimento e o chefe permitiu sem problemas? Ela te contou o desfecho, Diego? Contou, Mari, assim, nesse caso especificamente, não teve chefe na jogada. Depois, mais para frente, anos depois, a gente descobriu que, na verdade, não era incumbência da aluna fazer. Então, aí a gente já tem a gente já tem aí né, será que, né, não era para ela fazer, mas aí os chefes não estavam lá na enfermaria e tal. Quem estava lá era o residente. E aí, gente, cada pessoa é uma pessoa. O residente que estava lá poderia ter sido, sei lá, uma pessoa que falasse para ela, ó, vai ter que fazer, faz parte da sua formação e dane-se. Mas no caso dessa menina, a residente foi super acolhedora, se colocou à disposição, e aí a residente fez o procedimento pela aluna, o que fez ela se sentir pior. Ela falou, aí que eu me senti mal de vez, porque aí eu me senti incompetente, frustrada, péssima, não vou conseguir ser, joguei para residente, etc e tal, não sei o que lá. Então, e o chefe nem ficou sabendo dessa história, na verdade. Então, você vê, né, ela teve todo o apoio, mas era uma coisa interna, não sei se entende, Maria, era uma coisa interna, é isso que me preocupa, sabe? As questões internas que a gente vai precisar refletir e que são tensas. Eu passei por várias questões internas até conseguir chegar, ainda vou passar por várias questões internas até a gente conseguir chegar naquele médico que a gente quer ser, né? Envolve sensibilidade moral, coragem moral e depois atitude, né? Não é um processo que exige reflexão, treino, né? Desculpa, Tamires, eu tô falando um monte aqui, né? Não, imagina, eu achei... Bom, o relato me incomodou mais do que eu já estava incomodada com a história, mas foi muito importante, assim, acho que me trouxe mais reflexão, assim, sobre a situação. Eu quero muito ter filhos, assim, eu gosto muito de criança, quero muito ter um nenenzinho. Eu acho que se eu descobrisse que eu tô grávida, apesar de ser a favor do aborto, eu acho que se eu descobrisse, para mim, pessoalmente, eu, Tamires, individualmente, a vida de um bebê meu começaria quando eu descobrisse, sabe? Mas eu entendo que profissionalmente, para mim, a vida não começa ali, sabe? Eu faço essa distinção para mim. Mas assim, e aí é complicado porque quando a gente discute aborto, eu entendo e eu acho válido, por exemplo, a gente colocar religião no meio. Por exemplo, muitas vezes no Senado, pessoas religiosas vão lá representar e tudo mais, e eu entendo isso, e eu acho que é interessante porque é um aspecto importante da vida das pessoas e que vai pesar, vai contribuir na hora dessas pessoas decidirem abortar ou não. Então, eu entendo até a gente colocar esses aspectos, sabe? É uma parte subjetiva importante. O que eu acho que me incomoda é que eu não sinto que nem sempre a gente está, como sociedade, né? Nem sempre a gente está fazendo uma discussão profunda e realmente relevante sobre a vida. A gente está, a gente está objetificando isso, sabe? Eu acho que o fato que mais me incomodou foi até que vocês colocaram no exercício daquela menininha do ano passado, a situação do texto de ser uma situação assim majoritariamente legal, sabe? Tipo assim, estou aqui fazendo um protocolo, estou aqui fazendo exames para ter provas, sabe? Então, eu acho que isso me incomodou, sabe? Eu acho que
Se você, por exemplo, se você pega um paciente e você não concorda com o aborto, e você não tem condições de realizar aquilo por N motivos, eu acho super válido, porque se você se obrigar, você vai estar fazendo mal para você e para o paciente, sabe? Então eu acho super válido. Agora, o que eu acho que é ruim é quando você se sente obrigado, amarrado àquele paciente, aquela, né, no caso, e aí você acaba tentando achar brechas para aquilo não acontecer, sabe? Ah, é porque aqui eu fiz a conta da data da menstruação, tá errado, não tá grávida por causa do estupro, não, vai embora, sabe? Enfim, eu acho que é mais isso, assim, é a gente fingir que a gente está discutindo profundamente essa questão da vida, é a gente fingir que a gente está discutindo profundamente o direito do feto e o direito da mãe, quando na verdade não, sabe? É uma questão mais objetiva. A gente está ignorando vários outros aspectos dessa vida, sabe? É isso. Tamires, muito bom. Obrigada por ter trazido a complexidade real, porque é isso mesmo. E eu acho que, inclusive, como mecanismo de defesa, como proteção, os profissionais de saúde precisam se amparar em normativas, diretrizes, princípios e protocolos para poder fazer aquilo que muitas vezes se torna simples, algo que é extremamente complexo. É uma forma de tradução que permite com que coisas sejam feitas. O próximo módulo, a gente vai discutir terminalidade, que é um outro, uma outra maneira da gente encarar o quanto é difícil, por exemplo, retirar medidas invasivas. Se a gente prescrever um tratamento, viu que ele não está fazendo mais efeito, o quão é sofrido para um profissional de saúde retirar as medidas que foram implementadas. Porque isso significa muitas coisas, inclusive que ele falhou. Não que necessariamente isso signifique isso, mas é percebido, é sentido como uma falha, como um erro, como algo que não deu certo. Então, essas questões, elas estão envoltas nessas várias nuances, né? Então, a gente acaba tendo que recorrer a esse tipo de recurso, que é um recurso necessário, que é o protocolo, por exemplo. Mas eu acho que você toca numa outra questão que eu acho muito importante, que é o poder do profissional de saúde. O poder da palavra, o poder de usar os protocolos ou não, o poder de julgar quem está atendendo ou não aos critérios de inclusão ou exclusão, de acesso aos procedimentos que são permitidos por lei. Não sei se é isso que você falou, mas eu entendi dessa maneira também, o quanto você ficou incomodada com essa condição de poder. É isso, tá. Então, acho que isso tem uma dimensão fundamental, que é o seguinte: quanto mais poder, mais responsabilidade. Então, essa eu acho que é uma questão que a gente precisa refletir também. Fala, Flávio. O que eu queria trazer para a discussão e eu gostaria de ouvir os alunos a respeito do que eu vou falar, é o seguinte: o que eu acho importante a gente entender nessa questão do aborto é que, se o aborto é um homicídio ou não, é uma decisão da sociedade. Isso não está fundamentado na ciência, isso não está fundamentado em nada a não ser a nossa decisão como sociedade. Então, vai interferir nessa decisão a nossa cultura, vai interferir os nossos costumes. Isso não é uma coisa que a gente tome decisão baseado num fato científico. Então, tem gente que fala assim, olha, o aborto, não, como a gente começou a discutir na penúltima aula, né, não pode fazer aborto porque aborto é matar. Matar é errado. A gente não pode matar ninguém. Mas o feto é uma pessoa, lá o embrião é uma pessoa,
essa questão, gente, ela é tão antiga quanto a humanidade. A gente tem essa discussão faz centenas de anos e não chegamos numa conclusão. É uma pessoa em potencial. O que significa uma pessoa em potencial? Então, o espermatozoide também é uma pessoa em potencial. E o óvulo também é. Entendeu? E por que a gente permite que a gente descarte embriões fecundados in vitro? Eles podem ser descartados depois de 3 anos, porque eles não servem mais para reprodução, então você pode jogar fora. Aquele embrião não era uma pessoa em potencial também? Então, entendam, gente. A vida começa na concepção. Não, a vida começa quando forma o tubo neural. Não, a vida começa quando o neném nasce. Essa decisão, ela não está fundamentada em nenhum conceito sólido, indiscutível. Ela está fundamentada naquilo que a gente acredita que seja o começo da vida. Então, se tirar o feto é um homicídio ou não, é uma decisão da sociedade, que a gente vai decidir com base em conceitos que não tem a ver com nenhuma ciência exata, nem com biologia, nem com nada disso. Tem a ver naquilo que a gente acredita. Por isso que é tão complexo. Porque cada pessoa não, mas cada grupo social identifica esse momento de uma forma diferente. Tá? Então, os ingleses, por exemplo, eles tinham um problemão com centenas de milhares de embriões fecundados, guardados nas clínicas de fertilização, e que não podia jogar fora porque todos eram uma vida em potencial. Aí eles sentaram numa sala lá, os parlamentares ingleses, e decidiram que até a 14ª semana, depois da fecundação, era um negócio que eles chamaram de pré-embrião. Pré-embrião não é embrião, então não está coberto pela lei. Beleza, então pode jogar fora. Pode usar para experiência, pode fazer o que quiser. Entende? É uma decisão da sociedade que não está fundamentada em nenhum conceito pétreo. Está fundamentada naquilo que a gente acha que deve ser. Por isso é tão complicado, por isso é tão difícil a gente chegar num consenso. E aqui, só para eu não ficar totalmente em cima do muro, eu vou dizer assim, eu acho que é uma questão que compete à decisão íntima da mulher. Tá? E eu acho que a gente, como sociedade, como em tantas outras questões de autonomia, nós não temos o direito de interferir nessa autonomia. Portanto, eu acho que criminalizar não tem o menor sentido. Para mim, não poderia ser crime de jeito nenhum. Permitir em qualquer circunstância é discutível por causa daquilo que eu falei antes, por causa da nossa decisão social sobre o que é ou não estar vivo. Tá? Eu queria só dar essa contribuição pessoal minha aqui também, para agitar um pouco a conversa. Eu concordo com o professor Flávio. Eu acho que, por exemplo, se a gente tivesse que discutir isso hoje em forma de lei no Senado, seria tragédia, porque a gente tem 16% do Senado feminino, é isso? Ou seja, isso é uma coisa que a gente não quer debater esse assunto hoje no nosso Congresso, né? Teria que ser um ambiente que fosse, de fato, um ambiente de fala, de lugar de fala da mulher. Eu concordo totalmente com o Flavinho com relação a isso. Eu queria acrescentar, na fala da Tamires, que aí a Dani depois comentou, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Tamires, porque traz uma discussão que está acontecendo agora, ou que aconteceu nesses dias, que é com relação à autonomia do médico, né? Então, talvez, quanto maior a autonomia, o médico tem sua autonomia, mas também tem grandes responsabilidades com o paciente, né? Então, no exemplo que você deu, ainda que muito rápido, né? Assim, olha, putz, se eu não for me sentir bem e tal, não esconda, né? Não tente não ver que ali tá grave, é um aborto, mas se você não se sentir bem, tudo bem, não faça e tal. Mas, aí tem um mais, né? Mas você tem responsabilidade sobre a pessoa. Se você tem condição e você não consegue fazer, como você tem responsabilidade sobre o paciente, qual vai ser a alternativa, né? Vai ser deixar ela viajar 2 horas de ônibus para ir para uma outra cidade sozinha e correr, entendeu? Você vai
falar com outro médico, você vai... Essa discussão com relação à autonomia do médico está muito agora, né, por causa da questão do kit Covid, por causa da Prevent Senior e tal. E isso é uma coisa que tem que ficar bem claro para vocês, que a gente como médico, a gente tem a nossa autonomia, a gente pode se recusar a fazer alguns procedimentos, desde que você não seja o único e a pessoa não esteja em risco, mas a gente tem uma responsabilidade sobre os nossos pacientes também. E é por isso que acho que é tão importante discutir o tema aborto, porque, de verdade, gente, independente do que a gente pensa sobre o aborto, a gente tem a nossa responsabilidade com o nosso paciente, independente do que você pense, entendeu? Então, é, não é uma questão tanto de ser a favor ou contra, mas é uma questão de que a pessoa está precisando de você e você passa a ser responsável pelo cuidado dela. E isso, cara, eu acho que isso que é, assim, isso é extremamente. E aí não importa, você passa a ser o primeiro e o maior, vamos colocar em termos legais, advogado pelo paciente, né? Então, tanto num caso de aborto, quanto num caso, por exemplo, da Prevent Senior, que alguém me force a prescrever Covid, ou de uma coisa que eu passo todo dia, ou que o superintendente do hospital fala que eu tenho que dar alta para um paciente que eu acho que eu não vou dar alta. Não, Diego, o pé está cheio, você tem que dar alta. Eu sofro esse tipo de pressão o tempo inteiro, todo dia. O Flavinho também já viu isso. Cara, você tem que olhar para a pessoa que é maior que você, que é seu chefe, e falar assim: não, não vou dar. O paciente está sob meus cuidados, eu não vou tratar desse jeito, eu vou tratar do jeito que eu acho melhor. Isso é autonomia. Eu vou tratar do meu paciente do jeito que tá o nível de evidência científica e do jeito que é o consagrado e que é o melhor. Agora, e independe porque eu tenho uma responsabilidade para com o paciente. Acho que essa que é a grande questão aqui. Então, nesse exemplo, que foi um exemplo rápido, na verdade, só complementando a sua fala, Tamires, é isso, né? Quer dizer, tudo bem, o médico pode até não querer fazer, mas ele tem que ter uma ideia bem clara de que ele passou a ser responsável pela pessoa que está na frente dele. E aí ele tem que decidir o que ele vai fazer. Se ele vai dar alta, e aí, ó, tchau, e aí, enfim, boa sorte. Se ele vai ajudar a pessoa a achar o recurso que ela quer, se ele não vai ajudar, porque o aborto, né, não é permitido por lei, se for permitido por lei no caso, por que ele não ajudaria? Então, assim, a grande questão aqui, gente, é assim, é, eu tenho visto um movimento crescente do médico de se ausentar da responsabilidade. Nesse caso, por exemplo, da Prevent Senior e tal, o médico falar que ele prescreveu porque alguém forçou ele, assim, gente, né? Não, porra, ele tem a responsabilidade dele ali, né? Assim, ele pode ter sido pressionado e tal, mas ninguém obriga o cara a prescrever. Se ele não quiser prescrever, ele não prescreve, acabou. Vai sofrer consequência, vai ser demitido, vai perder dinheiro, vai sofrer consequência. Não é que isso seja uma decisão fácil, mas ele passa a ser responsável. Então, eu acho que esses grandes poderes, né, que esse poder que a Tamires vem com grande responsabilidade, eu acho que a questão da responsabilidade aí é o fundamental. O paciente está precisando de você, está precisando dos cuidados, te procurou porque está precisando de você. E aí, eu acho que essa discussão, Tamires, talvez ali na hora para o médico, talvez seja uma discussão que você vai ter que fazer um balanço, sabe? Pô, você pode ter todos os seus valores religiosos, pessoais, crenças, e que podem estar auxiliando você a se tornar mais responsável com o seu paciente, ou não. Mas o fato é que, nesse caso, se os seus valores estiverem conflitando com o fato de você querer cuidar do seu paciente, aí você vai ter que pensar, né, qual que você vai, enfim, lidar. Eu acho que nem sempre conflita, eu acho que às vezes você não quer ir contra o seu valor, mas você consegue ser responsável pelo paciente. Não sei se você entende o que eu estou falando, Tamires, mas assim, acho que a gente tem que refletir sobre isso, sabe? Sobre o tamanho da responsabilidade que você tem, tanto na discussão como médico do aborto, como se alguém vai te procurar para fazer o aborto, seja ele legal ou não legal, o tamanho da responsabilidade que você tem ao cuidar dessa pessoa, né? Porque pode acontecer com vocês, com qualquer um que está aqui presente, que uma pessoa procure vocês, uma mulher procure vocês, para fazer o aborto, seja ele legal ou não. E quando você menos espera, isso pode acontecer. E aí você tem uma responsabilidade. E aí? O que fazer, né? Então, enfim,
Só aumentando a reflexão aqui. Contar um caso aqui só, viu, Diego? Você falou, me lembrou um caso. Eu era aluno ainda, como a gente aprende, como a gente vai se tornando médico, como a gente vai aprendendo as coisas. Eu era aluno, fui participar de uma discussão sobre aborto, gente, 40 anos atrás. Tá? E tinha um professor, para fazer a parte da discussão, um professor do CAISM, que era um professor já aposentado, e ele era bem conservador. Ele era um católico daqueles praticantes, de ser amigo do bispo, vai jantar na casa do cardeal, aqueles caras bem conservadorzão mesmo. E a discussão chegou exatamente nesse ponto que nós estamos falando agora, né, da responsabilidade do médico na realização de um aborto. E alguém pegou e deu uma apertada nesse professor. Falou, professor, se o senhor tiver que fazer um aborto, o que o senhor faz? E eu pensei, eu aqui, aluno, falei, porra, esse reaça aí vai falar que ele não faz. O cara falou assim, eu sou contra o aborto, eu acho o aborto péssimo, não indicaria de jeito nenhum, tal, mas se não tiver outro médico e se for indicado, eu faço. E depois eu vou me entender como meu bispo, lá vou rezar 200 Ave Maria, subir as escadarias de joelho e tal, mas é meu papel fazer. Então, aquele dia eu aprendi esse negócio da objeção de consciência. Objeção de consciência existe, tudo bem, é válida, é um conceito até interessante da gente discutir, mas ele não pode impedir você de ajudar o seu paciente quando ele está precisando. Tá? Era esse caso que eu queria contar. A minha são dúvidas bem práticas, na verdade. Por exemplo, no hospital, assim, teria alguém responsável por realizar esse procedimento? Teria alguém para quem a gente encaminha? Como que funciona essa parte prática, assim, nesse sentido? Como que funciona dentro do hospital? Ou é na emergência mesmo? Eu não tenho ideia de... Maria, assim, cada lugar... MC que te chama, é isso? MC? Gostei desse negócio de chamar de MC. Cada lugar funciona de um jeito. Aqui na Unicamp, como você tem um hospital... Isso eu acho, particularmente, eu gosto de falar de boca cheia, assim. Apesar de todos os efeitos, a gente tem um hospital só para mulher. Eu acho isso genial. São 4 prédios voltados para a saúde da mulher. Eu acho que esse é um dos grandes ganhos. É bem simbólico isso. Eu acho que é bem simbólico. Você tem um prédio, 4 prédios que são voltados para a mulher. Então, quando uma paciente chega com uma queixa de sangramento, ela pode estar no período menstrual, enfim, fizemos a suspeita de aborto, ou que ela está engravidando e que aí seria fazer o aborto e tal, a gente encaminha para o CAISM. Aí ela entra pelo pronto atendimento do CAISM, lá tem um ambulatório específico sobre isso, tá, MC? E aí o residente da ginecologia que acaba lidando com esses casos, entendeu? De um modo geral, né, não sei se Flavinho, o ginecologista que acaba lidando com a maior parte dos casos de abortos legais, assim, entendeu? E aí você encaminha pro ginecologista, entendeu? Ah, entendi. Então, por exemplo, se eu não realizasse o procedimento que eu não realizaria, assim, eu encaminharia, por exemplo, pro ginecologista do CAISM, assim, na situação da HC. Dado a questão... desculpa, todo hospital do SUS que atende ginecologia e que tem atendimento cirúrgico é obrigado a fazer o aborto nas situações em que o aborto é permitido. Tá? Então, o hospital tem que ter uma equipe capacitada para fazer esse tipo de coisa. Todo hospital do SUS que atende GO, porque tem hospital do SUS que não atende GO. Tá? Então, a gente tem uma rede de hospitais capacitados para fazer esse tipo de procedimento aqui em São Paulo e no Brasil. Só que no Brasil, se você lembra, a Thais mostrou na aula dela, não são todos os estados, não são todas as cidades que têm um hospital, claro, disponível, e alguns estados têm um hospital só capacitado para esse tipo de procedimento. Então, é difícil, mas o aborto, nas condições em que ele é permitido no Brasil, que vamos lembrar, quando a gravidez é resultante de estupro, e se a gravidez é resultante de estupro ou não precisa ter inquérito policial, não precisa ter nada disso. Estupro é qualquer relação sexual não consentida. Tá?
Então, se a gravidez é resultante de estupro, se há risco de vida para a mãe, ou se o feto é anencéfalo, nessas 3 condições não precisa nem fazer BO, não precisa fazer nada. Qualquer pessoa, qualquer ginecologista capacitado pode realizar o aborto, e é como arrancar dente, escrever lá no prontuário, mulher chegou, situação de aborto legal, fiz o aborto, valeu, um abraço. Entendeu? Agora, vai ter hospitais que não têm essa capacidade, porque não tem ginecologista, não tem essas coisas aí, você deve encaminhar para um hospital onde essa capacidade exista, tá? Entendi. Até porque nem. É que eu fiquei pensando na situação ali que o Diego comentou, né? Então nem era o espaço da interna realmente realizar o procedimento. Poderia ter sido realmente encaminhado para o residente de ginecologista. Nesse caso, uma Ginecologia. dela, ela estava no estágio de ginecologia e o residente estava na enfermaria de ginecologia, entendeu? Então, ela estava, na verdade, no hospital da mulher e tal, então, nesse caso específico tinha. Mas nesse caso que você falou, por exemplo, se eu pego no HC, a primeira coisa que eu vejo é se a pessoa não tem risco de vida, porque se ela tiver risco de vida, aí eu chamo o ginecologista para o meu hospital, eu não levo ela para o hospital porque o transporte às vezes tem risco, entendeu? Se a paciente tiver condição de alta, aí eu ligo para o ginecologista e falo, olha, tem uma paciente que está indo aí e tal, não sei o que lá, entendeu? Então, assim, é um encaminhamento que você faz dando todo o suporte. E se é uma paciente que está numa condição que não dá para ir de alta, mas também não está em risco de vida, aí eu faço o transporte até o CAIS, você entende? Então, é, por mais que eu não vá realizar, eu sou responsável até que essa pessoa consiga ter um acompanhamento e tal, eu sou responsável, né? A Yumi Entendi. colocou. A Obrigada. Yumi, imagina, que é isso. A Yumi colocou uma questão aqui, se elas ficam internadas separadas, né, Yumi? Ó, é assim, eu vou te falar do SUS, tá? Porque no SUS é assim, não tem leito, ponto. Então, essa é a realidade do SUS. Geralmente, as pessoas acabam internando no leito que tem. E aí acontece essas situações que você viveu aí, né? Quer dizer, que você descreveu aí, né? Putz, ficou do lado, às vezes, de uma paciente e tal. É claro que você pode tentar fazer uma troca, né? Às vezes, pensar e tal. Mas eu vou te falar, Yumi, 95% das vezes a opção é assim, ou fica no PS, numa cadeira, entendeu? Ou vai no leito que conseguir. Em geral, a gente, pelo menos eu, quando é uma situação muito excepcional assim, já aconteceu do paciente olhar para mim e falar assim, não, não, doutor, eu prefiro ficar aqui. Aí, puta, e assim, pro paciente preferir ficar no PS. Olha, não é, enfim, não é uma decisão simples não, sabe? No SUS, falando de SUS, né, eu não sei onde que foi a experiência a pessoa que você gostou, sua professora, né? Talvez no hospital particular tenha até condição de escolher o quarto que vai ficar, quarto individual, né? Assim. Diego, deixa eu Aham. falar uma coisa. Basicamente, vai depender da formação do médico que atendeu essa pessoa. Se o médico que atendeu essa pessoa está atento para esse tipo de questão, ético, humanística, entendeu? E sabe, ou conversou com ela o suficiente para entender que o aborto para ela foi um trauma, e que ela ficar do lado de uma mulher que acabou de ter um neném vai ser uma coisa muito ruim, o cara ele vai se esforçar, pelo menos, para internar ela num lugar separado. Não existe uma política de internar essas mulheres isoladas de outras, mas vai depender muito da qualidade ético-humanística do médico que atendeu essa paciente e dele encontrar um ambiente lá no hospital dele que acolha esse tipo de solicitação. Você tem razão numa primeira coisa, né, Diego? Quase sempre a internação vai ser onde tiver vaga, né? Mas Mas, assim, às vezes, se você pega, por exemplo, já peguei na situação várias vezes, você explica a situação para quem está regulando o leito, né, Flavinho? Assim, claro, olha, putz, mas a situação assim, 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 a pessoa se compadece, às vezes com pequenas movimentações ela exatamente. muda. Algumas vezes você vai pegar a pessoa que vai falar assim, não, ó, esse aqui é o leito que tem, não enche o saco e tal, e aí você conversa com o paciente. Mas assim, de verdade, assim, vamos lá, né? Vocês, vamos querer na humanidade, assim, no hospital, quando você mostra, nesses casos assim, que olha, putz, vê se tem como mudar e tal, eu acredito que geralmente você consiga dar
uma mexida para a situação não ficar tão, talvez não fique ideal, Yumi, mas para não ficar tão traumatizante. Mas sempre vai ter o problema da falta do leite, entendeu? Não vai ser um negócio simples assim, você vai ter que, é o que o Flávio falou, você vai ter que estar atento para essa questão, você vai ter que conseguir sensibilizar outra pessoa que vai estar envolvida nisso para essa questão. A paciente tem que estar participando da decisão, então assim, depende muito de você, sabe? Eu acho que isso o que é bom pode ser excelente, porque se você tiver muito treinamento de fazer as coisas e vontade de fazer as coisas, você vai de fato conseguir fazer bastante coisa. E pode ser péssimo se você não tiver afim de fazer porque você está num dia muito corrido, pode ser ruim. Por isso que vocês têm as aulas com a gente, que é para ver se vocês conseguem não só despertar a sensibilidade, como treinar a habilidade de, num ambiente extremamente crítico, pressionado, etc., conseguir tomar uma decisão que vai fazer bem para o paciente, né? Mas essa coorte aí que a gente está falando é de responsabilidade do enfermeiro, né? É o enfermeiro que tem que fazer esse dimensionamento de leitos e para separar a mulher de quem está fazendo o aborto de uma outra que está tendo o bebê. Acontece realmente de não ter leito, isso é 99,9% das vezes, mas daí a gente tem que ter o bom senso de pelo menos colocar um biombo entre as duas mães, né, entre as duas mulheres, para ter um momento ali de privacidade. É claro que o bebê da outra vai chorar e não tem como você fazer ali, né? Quando o meu filho, por exemplo, foi uma gravidez de alto risco, e eu estava tendo um ameaço de aborto, eu estava numa cidade pequena do interior do meu marido, eu fui levada para um hospital com uma maternidade, e eu fiquei num quarto de maternidade com outras mulheres, então eu estava perdendo meu bebê, não perdi, né, ele acabou dando certo depois, mas eu estava perdendo meu bebê junto com outras mães, dando de mamar, bebê chorando a noite inteira. Então, realmente, é muito, muito triste, né? Mas isso é bom senso de enfermeiro. O médico, eu acho que não participa muito dessa questão de corte aí. Acho que a questão é essa mesmo, entendeu? Vai depender muito da sensibilidade da equipe, das pessoas que estão trabalhando ali, de perceber que aquilo é um problema. E o primeiro passo é conhecer bem a mulher que você vai estar internando, que vai estar passando por isso, e entender as motivações e os sentimentos dela. Tá? Queria responder aqui antes também, a Ana, né, perguntou qual que é o problema que que uma gravidez poderia representar alto risco para a mãe. Ana Lu, tem uma lista. Tá? O mais frequente são doenças cardíacas, cardiovasculares, insuficiência cardíaca, porque aumenta muito a demanda para o coração da mãe durante a gravidez. Então, o coração dela tem que dar conta dela e de um outro serzinho lá que está lá, entendeu? Então, tem algumas modificações no sistema cardiovascular que às vezes a mãe não suporta, tá? Existe uma outra doença que é bastante comum, que chama eclâmpsia, tá? Que é uma doença que dá um quadro convulsivo na mulher, cujo tratamento, e é grave, não melhora com remédio, não adianta dar remédio, então, e que o tratamento é interromper a gravidez. Se interrompe a gravidez, cessa a eclâmpsia na hora, resolve tudo. Só para citar os dois mais comuns, tá? Mas tem uma lista aí, se o Diego, o Roberto quiserem complementar. Eu tinha uma pergunta, na verdade. Se eu tiver uma criança com indicação de aborto, até que ponto denunciar isso como estupro é uma escolha individual ou alguma coisa que você deve fazer com o médico? Até que ponto você intervém ou você não intervém legalmente, talvez pela proteção dela, por quem que é responsável por esse aborto, por esse estupro? Peraí, Andresa, eu não entendi bem. Como é que é? Por exemplo, você tem uma criança que tem uma indicação de ter um aborto. Aborto legal. Isso. Então, ela sofreu um estupro.
Tá. E até que ponto você vai intervir nesse caso, no sentido de você tem que acionar polícia, algum tipo de coisa, ou isso é uma escolha mais individual ou não? Não é com a gente, Andresa. Entendi. Nosso problema é a saúde da criança, entendeu? Então, nós vamos tratar dela, vamos fazer o aborto, se for o caso, vamos cuidar da saúde dela. Agora, a denúncia do estupro, ir atrás do estuprador, tal, a não ser que a gente identifique, né? No caso da criança, como é uma violência contra a criança, a gente tem que notificar, tá? Mas aí a gente vai notificar o conselho tutelar, tal, não é ir atrás do estuprador, essas coisas não é o nosso papel, é notificar a violência e cuidar da saúde da criança, entendeu? É isso que eu ia falar, Flavinha. Tem a questão da notificação, Andresa, mas não é assim, não é coisa legal de processual e tal. É a questão da notificação. Você, como médico, tem estatuto da criança e do adolescente, né? Você viu que a paciente foi abusada e tal, você notifica ela, entendeu? Notifica que aconteceu o fato e tal, até porque para os órgãos responsáveis começarem a fazer, entendeu? A notificação é via serviço social, né? Não sei como. Roberta, depende de onde você está, viu? Se você está no hospital, você pode acionar o serviço social ou a assessoria jurídica e tal, mas se você está numa unidade básica de saúde, você mesma vai notificar. A notificação é compulsória, sim. No caso de violência contra a criança e contra a mulher, é compulsória. Acho que depende da equipe, né? Depende do fluxo que o serviço determinou, mas tem que fazer. Esse é um dos preceitos da ruptura de sigilo. É dever legal notificar, então, sim. Mas depende do fluxo, geralmente envolve a equipe, e tem uma pessoa que é responsável. Pode ser o serviço social, mas pode ser o próprio médico, depende, fazer rodízio, depende do serviço. Fala, Maria Clara, MC Rossi. Outra dúvida, na verdade. Por exemplo, se tem uma indicação de aborto por conta de risco de vida da mãe, mas pelo procedimento do aborto seria extremamente invasivo para o bebê e geraria um risco de vida para o bebê também, no caso, né? O risco de vida é igual e a mãe, por exemplo, não quer fazer o aborto por conta de risco de vida do bebê. O que faz, assim? Nem sei se faz muito... não sei. Às vezes eu tô até confusa, assim, na minha cabeça. Mas, enfim, essa é a pergunta. Como qualquer procedimento médico, Maria Clara, se a pessoa está consciente, orientada, ela tem que dar o seu consentimento no procedimento. Então, nesses casos, o aborto é legal, ele não é obrigatório. Tá? Então, você pode fazer o aborto, mas se ela não quer fazer, não faz. Aí você vai fazer todo o tratamento possível para que, né, para que poupe a vida dela, tal. Mas vai ter que chamar o comitê de bioética, vai discutir, vai fazer reunião, tal. Mas você não pode obrigar ela a fazer nada, entendeu? Porque ali no caso da eclâmpsia, que você comentou que o tratamento seria interromper a gravidez, mas teria outros procedimentos possíveis para que não interrompesse a gravidez, no caso. Tem, mas não resolve. Mas tem outros procedimentos possíveis de serem feitos, assim. Tem sim. Então, aí vem de novo a questão do poder, né, MC? Porque quando começa a colocar a questão do risco da mãe, como o Flavinho falou, não é obrigatório, mas a mãe, ela decidiu, e aí pelo código, né, de ética, você até pode interferir quando começa a colocar em risco de vida. E aí por isso que é bom você sempre estar conversando com as pessoas, conversando com os conselhos e tal, entendeu? Você vai tentando levar até uma hora que risco iminente de vida, né? E aí em risco iminente de vida você vai ter que decidir o que você vai fazer. Não é uma decisão simples, então o ideal é que você já tenha conversado bastante com a paciente, com os familiares e com uma equipe para você não ter que tomar essa decisão sozinho, né? E em geral a gente tem bastante gente em volta para ajudar a tomar essa decisão. Obrigada.
Que mais, gente? Temos tempo ainda. Dúvidas? Casos? Olá, Mariana. Professores, vocês estão conseguindo me ouvir? Na verdade, eu fiquei pensando numa situação, que eu acho que é uma situação muito, muito trágica, né? Que não deveria acontecer nunca, mas a gente sabe que acontece, que é, por exemplo, o exemplo que as meninas citaram e também apareceu na nossa atividade, né? O exemplo de uma criança que foi estuprada e a criança acaba engravidando, né? E aí eu fiquei pensando numa situação que eu não sei se isso caberia. Eu sei que envolve também uma decisão da família, envolve toda a questão da saúde da criança, né? Mas eu fiquei pensando muito também no procedimento do aborto ser um procedimento bastante delicado muitas vezes, né? Principalmente se a gravidez estiver em alguma fase mais avançada e tudo mais. E aí, assim, nesses casos, existiria alguma indicação para a criança manter a gravidez ou para ela optar por abortar a gravidez, dependendo do risco de vida que ela correria nesses dois procedimentos? Tanto no procedimento de manter a gravidez e, enfim, né, que nem deveria estar grávida, mas enfim, ou no procedimento da criança realizar o aborto, né? E eu fiquei pensando, na verdade, se o aborto não seria talvez perigoso para o próprio aparelho dela, que ainda está em formação, para uma possível infertilidade no futuro, né? Eu sei que isso é uma coisa horrorosa, né? Se pensar na criança, enfim, grávida e ter sido estuprada, mas eu fiquei pensando se isso seria uma situação que é considerada, né? Quando o risco do aborto é maior ou igual ao risco da gravidez para a criança. Mari, mais uma vez, essa questão tem tudo a ver com o que a nossa vida em sociedade, a nossa cultura pensam sobre gravidez e criança, esses conceitos, eles são flutuantes, entendeu? Biologicamente, Mariana, a criança menstruou, ela está preparada para receber uma gravidez, entendeu? Então, vamos pensar que a idade das mulheres casarem e terem filho é uma coisa que foi mudando ao longo da nossa história. O horror à gravidez resultante de estupro também é uma coisa cultural, socialmente construída e verdadeira, não menos verdadeira por causa disso. Mas você entende que tudo isso são construções? Quer dizer, você pode encontrar sociedades em que isso não seja encarado da mesma forma como é pela nossa? Entende? Então, assim, existem hoje formas muito seguras de abortar. E é muito difícil um aborto feito com segurança por médico, num hospital, resultar em problemas graves de saúde para a mulher que aborta. Por isso que a gente defende, a gente não, eu, por isso que eu defendo a descriminalização do aborto. Então, tem que abortar, vai abortar no hospital, com médico, enfermeiro, com cuidado, com asepsia, etc. Aqueles horrores que a gente vê acontecerem por aí, por mulheres que abortam clandestinamente, infelizmente, continuam acontecendo e são uma causa importante de morte materna, eles, num aborto seguro, feito no ambiente hospitalar, são muito raros. Muito raros. Podem acontecer, como qualquer procedimento invasivo pode ter algum risco, mas não dá para fazer essa comparação. O que tem mais risco para uma criança de 10 anos? Ela fazer um aborto no hospital ou ela levar a gravidez até o fim? A questão não é essa, você entendeu? A questão é se essa gravidez é apropriada para aquela menina ou não. É nisso que a gente vai basear a nossa decisão. Não é na questão do risco à saúde biológico. Se você tem garantido um aborto seguro feito no hospital. Entendi, professora. Eu fiquei pensando mesmo, era no risco para a criança em si, né? Da criança que está grávida e passar pelo procedimento, porque a gente, na verdade, acho que a gente não tem muita noção, assim, né? De quais são os riscos, de fato, do procedimento, né? Por estar aí no início da graduação. Então, é sempre uma coisa que assusta bastante, né? Mas, obrigada por esclarecer.
Não, eu entendi bem sua questão e eu acho ela muito pertinente, acho que tem tudo a ver mesmo. Eu mesmo me espanto, entendeu? Uma criança de 10 anos grávida, nossa, pelo amor de Deus, que horror. Mas a questão principal não é por aí. Hoje em dia a gente tem métodos bem seguros para fazer um aborto no hospital, com cuidado médico, de enfermagem e tal, e também de levar uma gravidez adiante, se for o caso. Entendeu? E talvez por isso seja uma questão tão. Uma dos motivos de tão delicado, né, Flavinho? Porque a gente tem método tão seguro, né? E com biologicamente falando, baixo efeito colateral. É claro que o estresse, o trauma sempre vai estar lá, né? E aí, de fato, você obrigar uma série de mulheres a procurar o aborto clandestino, e aí você aumentar infertilidade, mortalidade, e virar a ponto de ser uma questão de saúde pública, passa a ser uma questão de se falar assim, cara, assim, é impensável, né, que você está maltratando tanta mulher por aí, sendo que você tem a condição de cuidar dela de um jeito mais adequado, né? Acho que esse que é o, viu, Maria? Acho que esse que é uma outra desdobramento disso que o Flavinho falou, quer dizer, os métodos abortivos hoje, eles são eficientes, os efeitos colaterais biológicos falando não são tão, né? Sempre vai ser uma experiência traumatizante e tal, mas agora você de repente ter uma legião de mulher que se vê obrigada a ir para o tratamento clandestino e que por isso fica infértil, morre, enfim, putz, é uma excrescência, é uma coisa, enfim, é triste, né, a dissemina banalidade do mal, enfim. Só queria lembrar uma coisa que a Thaís falou na aula dela, que eu acho que é muito importante, porque não tem um consenso, não existe uma única maneira de viver uma experiência do aborto. Ela pode ser extremamente traumática, mas ela pode ser também de muito alívio, muita sensação de cuidado, de amparo, quando é feito com enfim, tomando todos os cuidados para colocar o mínimo de risco, e aí se ampliam os benefícios. Então, isso é uma experiência muito singular também. Fala, Williams. Então, eu não tenho muito bem formulado isso que eu vou trazer, né? É algo que, enfim, não para polemizar, mas para contrapor, né? Nos últimos anos, assim, né? Parece que esse debate só não atingiu a esfera judiciária, porque no resto isso está sendo debatido. Mas existem essas duas posições aí, né? O pró-vida e a questão da saúde pública, né? As ricas abortam e as pobres morrem. Como aqui a gente está num espaço em que, mesmo que tenham pessoas que vão estar do lado do discurso pró-vida e tudo mais, eu sei que ninguém vai se manifestar aqui. Já acho difícil que se manifestaria no presencial, quanto mais nas condições que a gente está agora, em que basicamente ninguém se conhece e tudo tem que ser feito aqui, e abrir o microfone é um ato, né, de exposição muito maior do que falar numa aula, numa sala, enfim. Mas eu acho que quando a gente está fazendo essa discussão, é óbvio que a gente tem que pensar na vida das mulheres, na autonomia da mulher, e não só isso, né? Porque também, assim, nessa discussão a gente também não pode esquecer que tem pelo menos um outro, que é quem fecundou, para a gente não chamar de pai. Mas também a gente não pode deixar colocar uma pedra em cima do assunto de falar é isso e pronto, acabou. Eu não estou advogando contra a descriminalização do aborto, mas eu acho que quando a gente vai discutir o aborto, especialmente numa aula de ética ou bioética, a gente tem que pensar também
nos direitos do feto. Ainda mais porque nós somos uma sociedade aqui que estabelece que existe infância, né? Então, sei lá, pelo menos desde o século XIX existe infância. E a gente é uma sociedade que quer proteger a criança, enfim. Então, eu acho que, assim, o feto é uma vida potencial, que tem um potencial de indivíduo, e pode ser que o espermatozoide e o óvulo também tenham um potencial de indivíduo, né? Sozinhos eles não têm, mas fecundado eles têm, e no caso o óvulo está fecundado, então, né, o embrião tem um potencial de ser humano muito maior, muito mais marcado do que um óvulo e um espermatozoide. Assim, eu acho que isso é indiscutível, né? Porque um espermatozoide não vira um ser humano, um ovócito, né? Um ovo sozinho não vira um ser humano. Mas quando está lá fecundado, pode virar um ser humano. É óbvio que não é uma vida humana ainda, né? Você vê lá os 3 folhetos embrionários que se formam, aquilo não tem nada de humano. Mas, a priori, tem tudo que precisa para vir a ser, para se tornar. E eu acho que discutir os direitos dessa coisa, dessa vida que pode se tornar humana, é crucial para a gente pensar a questão. Porque, enfim, a gente fazendo um curso de medicina, acho que o que a gente tem de principal, como o que a gente quer proteger, é a vida humana, né? Então, algo que tenha um vir a ser humano também é um problema para nós. E eu acho que é óbvio que eu não estou aqui levantando uma bandeira pró-vida, eu vou repetir isso 1 milhão de vezes, porque, né, corro muito risco de ser mal interpretado aqui. Mas eu acho que a gente não pode negligenciar os direitos do feto e que é muito importante, sim. É óbvio que isso não, de novo, como o Flávio falou também, né? Não tem algo que transcenda a cultura, decidir quando a vida começa. Mas explorar esse assunto é crucial. É crucial, mesmo que a gente não vai ter uma resposta. Então, a gente não vai ter uma resposta, a gente não vai discutir. É isso que eu queria levantar. Sendo bem honesto, eu esperava que isso também fosse um problema que surgisse nas discussões, pelo menos aqui, né? Sei lá, se a gente fosse discutir isso na aula de saúde pública e etc., mas eu esperava que isso fosse algo que surgisse aqui, pelo menos. E, assim, surgiu, né, tipo, numa fala do Flávio e tal, mas não foi explorado. E eu acho que o feto é um assunto que não pode ser negligenciado nesse debate. Óbvio que, de novo, a gente existe esse problema de saúde pública. Eu não estou advogando a favor da criminalização do aborto, né? Concordo com o que a outra professora da aula passada disse também, que eu acho que a regulamentação pode vir, inclusive, a despenalização pode vir, inclusive, junto com a regulamentação para a gente levantar esses debates, debater mais. Mas, assim, eu acho que esse assunto está sendo negligenciado aqui, é negligenciado em diversos debates, né? Inclusive o Pró-Vida não faz esse debate muito bem. E é isso, basicamente. A Tamires vai falar sobre isso, ou eu posso comentar o que o Williams falou? Eu queria falar um pouco sobre o que ele falou, assim, mas Então se você manda. quiser ir antes, pode ir, professor. Não, fala aí, Tamires. Williams, eu gostei muito do seu raciocínio, achei muito interessante, assim, e na minha opinião, com relação ao que você falou sobre o feto, eu acho que defender os direitos do feto é entender que o feto é um pseudo, assim, né, é um ser humano em desenvolvimento, então ele vai virar uma criança e um adulto e tudo mais. Então, acho que defender os direitos dele é pensar nessa questão de ele vivo, sabe? De quando ele chegar ao mundo. Porque enquanto ele tá na barriga da mãe, não existem agressões de fato, sabe? E
E nesse aspecto, eu penso muito assim, uma frase que me incomoda muito quando as pessoas falam de aborto é: ah, mas na hora de se divertir, fizeram, foi legal, não sei o quê, agora não vai cuidar, agora não vai se responsabilizar pelo que aconteceu, agora que tá grávida não quer arcar com as consequências. E eu tenho a impressão de que quando a gente fala isso, a gente está responsabilizando o feto. Porque a gente está condenando essa criança a ter a criação dela por pais que não querem ela, às vezes está numa situação socioeconômica que vai manter ela numa situação que não é favorável. Então, eu acho que às vezes defender o aborto, por mais pesado que seja falar isso, é defender que talvez se essa criança existisse, ela ia ter uma vida muito ruim, sabe? Eu penso isso. Ou às vezes, por exemplo, crianças existiam na comunidade das crianças com síndrome de Down, existia essa discussão também, porque eu acho que eles queriam colocar a galera com síndrome de Down também nessa possibilidade de aborto, né? E não sei, eu tenho uma prima que tem síndrome de Down, não sei se eu concordo muito em permitir, mas eu acho que em outras circunstâncias, em outras doenças, talvez isso talvez isso se adequaria, assim. E eu acho que quando a gente pega e fala assim que quando a gente quer defender o feto, eu acho que é entender a qualidade de vida que a gente vai dar para ele, sabe? Talvez o aborto liberte ele de alguma coisa, sabe? Não sei. Posso responder só brevemente o que a Tamires falou? Uma opinião pessoal aqui, falando agora, sem ir tanto no debate ético da coisa, eu acho sim que até uma determinada época da gestação, a mulher e o casal têm que ter a autonomia e responsabilidade para fazer o aborto se quiserem. Se quiserem, independente de qual a motivação. Isso é uma crença pessoal que eu estou colocando aqui. Mas tem um problema nisso também que você está falando, de quando a gente pensa no feto, a gente pensa na vida que ele ia ter. Eu acho que esse argumento pode até ser válido assim, para o casal pensar, ou para a mulher pensar, se ela quer ter o filho ou não. Mas quando defender isso para defender a legalização, eu acho que é meio... Né, você mesmo trouxe essa coisa aí, tipo, meio engenharia genética, né? Escolher se o feto... que doença que o feto vai ter, que doença que o feto não vai ter. Tipo assim, uma vida que é sofrimento, essa vida é inválida, essa vida é menos querida na Terra, uma vida que tem sofrimento é menos vida, né? Não vamos deixar ele nascer porque ele vai sofrer. Eu acho que, assim, para a decisão dos pais, isso é muito relevante. Muito relevante. Mas como um argumento para a descriminalização, eu acho fraco, leviano. É claro que eu concordo. Assim, a gente pode olhar para problemas sociais aí, né? Por exemplo, crianças que estão na rua, crianças, jovens, adolescentes que estão na rua, enfim, aí você pensa, né, que são abandonados, né, que criança que é deixada em sacola, que é deixada dentro de lata de lixo. Eu já vi essa notícia mais de uma vez, e assim, e aí você pensa, né, putz, se tivesse um aborto não seria muito melhor? Mas eu acho que defender descriminalização do viés de que uma criança que não seja querida pode vir a sofrer, eu acho que esse é um argumento fraco, porque está olhando, é um jeito de reduzir as possibilidades de vida, entendeu? Vida não pode ser sofrimento. Eu acho que é por aí. Eu até tinha mais uma coisa para falar, mas eu esqueci. Você vai falar, Flavinho, ou você Não, ia comentar? o que eu queria só comentar a posição do Williams. Eu acho que essa questão do estatuto moral do feto é muito relevante, muito importante, mas ela é não resolvida. Quer dizer, há centenas de anos que, literalmente,
que a humanidade e os filósofos, os pensadores se debruçam sobre essa questão, e os legisladores também, e a gente não consegue chegar numa decisão que não seja fundamentalmente baseada na nossa cultura. Então, nosso curso é um curso de ética prática. Nós não estamos na faculdade de filosofia, nós estamos na faculdade de medicina. O nosso curso ele pensa a questão ética do ponto de vista da saúde, viu, Williams? É por isso que a gente pega esse viés para discutir, porque é isso que nos toca, é isso que nos traz, isso que nos vai atingir diretamente. Então, ainda que eu acho que essa discussão é relevante, é importante, ela é muito difícil para nós aqui, entendeu? Ela não é o foco da nossa questão. O foco da nossa questão, do nosso olhar sobre o aborto, é a questão da saúde pública, é a questão da morte materna. Esse é o nosso foco. Ainda que eu acho que você tem razão, e se um dia a gente estiver discutindo, aí sim, vamos fazer uma proposta de legislação sobre o aborto, aí nós vamos ter, não temos como não entrar na discussão do Estatuto Moral do Feto. Mas eu acho que essa questão, inclusive, a gente não vai conseguir avançar nela aqui. Mas o que eu posso, e o que eu tenho dever como professor de ética médica e de ética na medicina, de falar para vocês, é que situações em que o aborto é legal, em como que o médico deve se portar frente a uma situação de aborto, e aí, por que eu acho que o aborto, sendo um problema de saúde pública, é mal legislado no Brasil. Aí eu acho que eu posso dar minha opinião e eu posso entrar nessa discussão. Agora, se a gente for entrar na questão da legalização ou não do aborto como legislação geral para o país, nós vamos ter que discutir essa questão que você trouxe mesmo, de uma forma bem mais aprofundada, e aí nós vamos convidar um pessoal da filosofia, da antropologia, para vir conversar com a gente aqui. Na verdade, a minha fala é bem rápida, né, Dani, que era isso, né? Eu até mandei, Williams, eu concordo com você, até mandei um áudio hoje para Dani, perpassando até pelo que a Tamires falou. Na Espanha, por exemplo, tem uma questão de não ter pessoas com síndrome de Down, né? Que aí você chega perto da discussão da eugenia. Eu acho que a sua discussão é uma discussão importante que na prática traz essa questão. Quer dizer, uma vez que o aborto é descriminalizado, essa discussão ela vem muito muito forte, né? Porque a questão da eugenia começa a pegar, né? Então assim, então eu concordo bastante com o que você falou e é bem profunda a reflexão que você trouxe. Mas a sensação que eu tenho é isso que o Flavinho falou. Parece que a gente está um passo atrás ainda, sabe? Eu acho que a gente tem que essa discussão que você fez não é que ela tem que ser evitada, né, Williams? Eu acho que ela tem que ser feita. Mas a sensação que eu tenho é que a gente nem começou a outra discussão que talvez seja, na prática, bem importante, até para a gente como comunidade médica, né? E aí, não que tenha que ter uma ordem de discussão, né, Williams? Mas, assim, eu acho que é bem isso que o Flavinho falou, quer dizer, você, na prática nossa do dia a dia, o que pega mais acaba sendo essa questão da saúde pública. Agora, uma vez que o aborto que a gente for legislar mesmo, essa discussão que você trouxe é fundamental, até porque esbarra em questões de eugenia mega importantes, assim, para a prática nossa. Então, não sei se dá para colocar um antes ou depois, mas, assim, a minha impressão que eu tenho é que, inevitavelmente, a gente vai bater nisso, Williams. Mas talvez a gente tenha que dedicar, de fato, um tempo muito grande ao ponto que vai dar, tipo assim, que vai estar na porta de vocês, assim, é uma coisa que é bem comum mesmo, né, assim, lidar com mulheres, com aborto, tal, isso é uma coisa, é muito frequente, né, assim. Desculpa, Dani, pode falar. Não tem que desculpar, imagina, a gente fez uma escolha, né, Williams e todos, até porque a gente tem um tempo, mas eu acho que tem uma tese que você precisava ler, que eu acho muito bacana, você que gosta disso, de se aprofundar, a tese do Denis, que ele fez o mestrado e o doutorado discutindo aborto, ele é um filósofo, vocês conhecem, o Denis, ele traz esse aprofundamento, fundamento mais filosófico mesmo, e acho que para chegar no instrumento que ele construiu durante o mestrado e o doutorado, ele
foi transitando entre as várias nuances da moralidade do aborto que estão, quer dizer, das que ele pensou no momento, espraiadas na cultura. E certamente isso está lá também, essa questão do direito do feto e tal. E a outra questão que eu acho que recomendo muito para quem tiver tempo, quiser, é uma lição muito difícil, eu achei, mobiliza muito afetivamente, que são as sessões gravadas que estão no YouTube disponíveis da DPF. Quando foi a discussão, metade do tempo destinado, são X horas, exatamente as mesmas para quem é pró-vida e para quem é pró-descriminalização, enfim. Então, isso tudo está sendo discutido no âmbito do judiciário também, embora muitas vezes isso não chegue para o grande público. Então, de alguma maneira, isso também está disponível, material didático muito bacana para quem quiser se aprofundar. Mas é isso, acho que a gente não vai encerrar por aqui, né, essa conversa, acho que a gente vai retomar isso o ano que vem, no terceiro ano, a gente tem uma outra retomada, com outro, aprofundando algum viés, mas certamente não será filosófico, William, se você tiver essa demanda, essa inquietação e quiser se aprofundar, acho que dá para a gente marcar uma conversa, um café ético-filosófico de temas polêmicos, convidar essas pessoas para a gente fazer uns eventos fora da grade também, sabe? Pensar outras formas de estarmos juntos, mesmo que não seja presencialmente, para a gente aprofundando essas questões. Acho que é isso. Mas valeu, que bom que você falou. Tudo bem por hoje, pessoal? Semana que vem, feriadão. Dia 12, Dia das Crianças. Dia da Nossa Senhora também, minha mãe. Gente, só para lembrar, hoje é Dia Mundial do Professor. Hoje? Dia Mundial do Professor, Parabéns! Pela Unesco. A Unesco fixou esse dia por causa de uma resolução que ela teve junto com a Organização Internacional do Trabalho, que Parabéns! fez, tipo assim, fixou os direitos dos professores e tal. Então, hoje é Dia Mundial do Professor. Vamos lembrar de todos os nossos professores. Olha, eu tenho 64 anos, eu lembro até hoje de Dona Maria Lúcia, minha professora do primeiro ano da primeira série, que me ensinou a escrever. Eu não esqueço dela. E de todos os meus professores. E sou muito grato a todos eles. Que legal, parabéns! Parabéns! Hoje é aniversário da Unicamp também, né? Que beleza! 55 anos. Muito bom. Legal. Muito bem. Uhul. Então, valeu, então. Nos vemos daqui 15 dias até. Valeu. Boa Tchau, semana. parabéns.